1 da casa, de 5 da casa em 2 instantes, eu fiz só a técnica, e eu discutimos agora há poucos anos sobre licenciatura. Mas o que é mais interessante nesse instante, quando o Anderson convida essa entidade ambiental e pública do IBL, ele é pioneiro, né, nos embates de sustentabilidade dentro do FRN e do nosso estado todo. Então, isso para mim é um farol, e quando ele me convida, eu lembro que eu saí daqui como aluno, eu nunca dei aula aqui, eu já dei aula em quase todas as instituições do Rio Grande do Norte, mas eu não tinha dado aula aqui. Isso para mim é muito importante, principalmente tendo em vista o tema que nós vamos debater. Vocês, como alunos de estudos de sustentabilidade e áreas produtivas, eu venho trazer a mais complexa, porém mais interessante delas, que é a própria cidade. Hoje nós vamos debater o elemento de cidade, o que tange essa cidade, que é o urbanismo, algumas partes da legalidade, mas também a cidade enquanto vivência, enquanto habitat, como nosso espaço de existência. Então isso vai ser muito importante enquanto introdução. E coloquei esse título, Cidades Inteligentes versus Cidades Criativas, a arte de habitar como poetas. Entendam que uma cidade inteligente não adianta ela só seguir alguns padrões matemáticos e a tecnologia se ela não for humana. E quando nós falamos da criatividade, nós estamos trazendo a centelha humana das cidades inteligentes. Quando eu falo em criatividade, esse conceito ele não é só argumentário ligado à estética, à beleza. Eu estou falando de criatividade no sentido de eficácia, eficiência e sustentabilidade de todos os processos que tiveram na cidade. Todos, gente. Isso é ser inteligente. Também não adianta a gente ter numa praça internet e o prefeito falar que a cidade é inteligente, se o resto não está preparado. Os primeiros passos para a gente introduzir o tempo. E habitar, por que habitar como poeta? O habitar é isso que eu estou falando para vocês. Nós na cidade, não importa se estamos na praça ou dentro de casa, estamos habitando. Primeiro um espaço numa escala menor, que é o nosso quarto, nossa cozinha, nossa casa. E depois a cidade. Existe uma dialética do interior e do exterior, e o Bachelard deixa muito claro isso. Primeiro aprendemos o interior, a barriga da nossa mãe, nosso primeiro espaço. Depois o engatinhar, a casa, o chão, e aí isso a gente tem uma primeira referência de habitar. E depois, desde de preparados nessa escala menor, nos colocamos no mundo exterior, que é a cidade. E ainda também é o nosso território. Que é isso também que vai trabalhar muito, o conceito de território usado. Qual o pedaço do espaço que nos pertence? O que nós usamos, não é verdade? Isso é muito importante, mas que seja público. Uma praça é pública, mas eu não frequento a praça por disco. Será que é minha? É minha enquanto pertencimento legal urbanístico, mas eu não tenho uma vivência naquele lugar, entendeu? Quando eu falo de habitar, é isso. E o poeta, ou a poetisa, ou o poeta com X, seria o quê? Seja muito bem-vindo. Quando eu falo poeta nesse sentido, também não é do comentário literário, do poeta que faz a poesia escrita, mas é de nós mesmos, enquanto entidades públicas e humanas, como nós somos criativos para poder desenvolver e desenrolar a nossa existência. Só sendo criativo e sendo poetas de nós mesmos, conhecendo a nossa imaginação e a nossa criatividade para lidar com a cidade que nós vivemos hoje. O poeta é nesse sentido, gente. Não é só no sentido do poeta da literatura, mas é do poeta que fabrica a própria realidade. Deu para entender? Só para introduzir vocês para não ficar, o poeta, Não é o da literatura, é o poeta que fabrica a cidade. É uma outra poesia, é uma poesia mais espacial, entendeu? Prática. Eu trouxe primeiras cidades inteligentes, eu quis trazer o lado mais... Ficou bom, perfeito, muito obrigado. Eu quis trazer esse lado mais técnico, matemático das cidades inteligentes. Talvez possivelmente tenha alguém que tenha com cidades inteligentes, e esse é um momento especial para a gente discutir isso. Os vários âmbitos dela, porque são várias facetas da cidade inteligente. Mas vamos lá. Nós hoje estamos falando em ecossistemas. É um conceito trazido da biologia, óbvio, que determina o quê? Que nós temos várias tecnologias funcionando em sintonia. Por isso um ecossistema é algo gigante, gente. Pensar em cidades inteligentes é pensar que a cidade tem que se movimentar de maneira contínua e uníssona, dentro do que a matemática, os algoritmos vai permitir, a digitalização, a robótica e essas ciências que dão base para as cidades inteligentes. Ou seja, repetindo, é um ecossistema porque hoje não vivemos com as tecnologias separadas. Elas são unificadas através de uma grande malha que as suspeita. Deu para entender, Vamos lá. Como a quarta revolução industrial impacta hoje? Aí eu entro com o Milton Santos, eu até vou usar um pouco do Milton, porque o Milton nos traz alguns parâmetros, sejam muito bem-vindos. O Milton nos traz alguns parâmetros de entender a realidade contemporânea pós-moderna da cidade. O que acontece?
Há muitos anos atrás nós vivíamos no meio natural, vivemos das cavernas, aquela desenvoltura. Depois nós passamos para o meio técnico, quando a digitalização começa a tomar conta do nosso dia a dia. Depois, com o avanço da técnica, da indústria, nós conseguimos aqui até tecnologias. Há um ponto onde hoje, o que é mais importante é a informação. O Milton tem um conceito chamado meio técnico científico informacional. E hoje vamos estudar o principal desse iceberg histórico, digamos assim, que é a informação. As cidades inteligentes, ou a cidade contemporânea, ou a cultura contemporânea, ela tem informação como um grande organismo de poder. Né? O Lidebor, em Sociedade do Espetáculo, ele diz que hoje nós temos as nossas relações mediadas por imagem. A imagem é a informação. E a informação tem muita força. Ou seja, vivemos essa era do técnico científico informacional. Por que eu digo isso? Porque as cidades inteligentes estão enquadradas nessa escala espaço-temporal, gente, onde a informação é mais valiosa do que a própria técnica. Certo? Isso é muito importante. O campo informacional. E quando eu falo informação, também é importante ressaltar. Não é a informação do jornal. A gente está falando de informação que move, traz conhecimento, move cidades, né? Consegue complementar e trazer evolução para a nossa cidade. Eficiência, eficácia através da criatividade. Smart City, o movimento da humanidade, o movimento contemporâneo, gente. Para resumir, quais são os principais pontos dessa cidade inteligente de hoje? São as TICs, que são as tecnologias da informação e da comunicação. É tudo isso praticamente que a gente usa, gente, desde as redes sociais até alguns aplicativos, né, alguns hacks, algumas extensões, é isso, são as TICs, elas são fundamentais para o projeto de cidades inteligentes que pretende se implantar. Né? IoT. A IoT também, você já deve ter ouvido falar, da internet das coisas. Hoje, quase todas as áreas usam a internet dentro dos seus processos produtivos, desde uma horta que, mesmo que ela seja permacultural, ou uma agrofloresta que tem esse conceito muito orgânico, ela usa através, né, de medidores para poder controlar a irrigação. Então é isso, tipo, internet das coisas. A internet dos semáforos, eu vou falar sobre isso. Por exemplo, uma das grandes contribuições do futuro das cidades inteligentes são os semáforos inteligentes. Por exemplo, se de madrugada tem menos trânsito na parte do Alecrim, eu não preciso fazer a pessoa esperar os 2 minutos que o sinal permite para poder liberar o sinal. Ele vai fazer uma contagem da metragem da pista, saber quantos carros tem, se não tiver nenhum, ele já libera o sinal. Então isso vai modificar muito, por exemplo, a relação de mobilidade na cidade. Vou falar mais sobre isso. Disrupções, tem o Big Data também. O que é o Big Data? Para que nós tenhamos uma proposta de cidade inteligente, nós temos que ter grandes bancos de dados de todo tipo de escala, de toda a cadeia produtiva, para que esses bancos de dados sejam, através dos códigos, da matemática digital, sejam cruzados para trazer mais eficiência dos processos da cidade. Cidade inteligente é eficiência, gente, é eficácia. É buscar o que a gente sempre quis, que é o sonho de uma cidade perfeita, através da tecnologia, da criatividade e da humanização desses processos, ok? Disrupções do comportamento. É isso que eu falei. Com novas tecnologias, com a cidade funcionando de maneira mais efetiva, a gente consegue ter mais criatividade. A gente consegue ter comportamentos mais produtivos e criativos, trazendo inovação e melhorando nossas tecnologias. Eu ia pedir para vocês ficarem abertos, tipo, surgiu um conceito, eu estou estudando sobre isso, se quiser um comentário, pode fazer um comentário, não precisa deixar para o final, entendeu? Porque às vezes a gente esquece. Vamos lá. Quem participa dessa construção? Os países envolvidos, as empresas, IF, a UFMN, as pequenas e médias startups, instituições, universidades, partes de centros de tecnologia, parceiros, patrocinadores e prefeituras. Gente, essas são as hélices fundamentais para que a gente consiga implantar o nosso sonho ou a tentativa de construir cidades mais inteligentes. Certo? Esses parceiros precisam trabalhar juntos e precisam entender o que de fato é a cidade inteligente que eles querem compor. Face da cidade inteligente, para que vai servir essa espécie de sofisticação e melhoria da tecnologia para a melhoria dos processos dentro da cidade? Controle centralizado, infraestrutura inteligente, iluminação pública, mobilidade urbana. Vamos lá, eu vou dar uma pausa na mobilidade urbana para explicar. Nesse livro aqui, que foi minha dissertação do mestrado, depois eu posso passar para vocês a referência, eu falo justamente sobre isso, como o Natal ainda não está preparada para o futuro das cidades inteligentes. Porque, por exemplo, eu fiz meu mestrado buscando entender
como que a via nos últimos 30 anos ela era tão boa, ou seja, vem sido adaptada e melhorada para os carros e tem sido esquecido dos pedestres. Eu consegui identificar através da NBR 9050, que é uma norma regulamentadora que fala sobre acessibilidade, equipamentos urbanos, mobiliários e espaços urbanos. Ou seja, qualquer calçada, semáforo, você tem que ter, seguir a norma. Tudo na cidade está no lugar sobre a norma. O que eu quero dizer com isso? Segundo a NBR 9050, 98% das calçadas da Engenheiro Roberto Freire até hoje estão inadequadas. Ou seja, se o caminhar é uma unidade básica do habitat, porque quem habita caminha, né? Quem habita precisa caminhar. Se as calçadas estão regulares, será que a gente está preparado para cidades inteligentes? Ou para implantar o que a gente quer, né? Que é esse mundo de algoritmos, de matemática digital? Eu acredito que não, né, gente? A gente tem que melhorar esse básico, que vai ser recorrente, a gente vai discutir isso o tempo todo, para poder pensar no que a cidade inteligente pode fazer por nós. Ou seja, é melhorar as questões básicas do município para poder pensar em algo mais avançado. Mas não deixar de já pensar, entendeu? A gente tem que pensar nesse ponto, a gente passa por uma grande transição. Monitoramento inteligente, gestão inteligente, segurança pública inteligente, construção de edifícios inteligentes, administração pública interativa e inteligente. Aí vocês dizem, tudo inteligente? Sim, porque todas essas gamas e áreas da cadeia produtiva municipal, estadual, federal ou nas cidades, elas precisam de inteligência no sentido de sofisticação tecnológica, apropriação, adaptação, para que possam dar mais celeridade a processos. Por exemplo, na Estônia, gente, hoje você não precisa mais do que o seu CPF para resolver toda a sua vida burocrática digitalmente. Aqui não, vamos lá. Conta da TIM, claro, todo mundo tem. Você liga só para ligar 45 minutos esperando. Eu sofro em casa com isso. 45 minutos esperando e tal. Quando você liga, geralmente diz que não dá para consertar, pede CPF de novo, aí você vai para uma outra empresa. Então, por exemplo, na Estônia, eles têm a Estônia, depois do pós-guerra, o leste europeu, ela conseguiu restabelecer uma melhoria das condições urbanas dela através da tecnologia e através do padrão cidades inteligentes. Hoje, você, como eu falei, você não precisa de muita coisa para resolver sua vida burocrática, não tem muita burocracia no que tange a sua vida pessoal. Se não tem muita burocracia no que tange a sua vida pessoal, você consegue ter uma vida na cidade mais dinâmica. 45 minutos que vai ficar esperando a ti para resolver o problema, porque ter resolvido, eu podia estar fazendo beach tênis, jogando uma pelada, fazendo academia ou ajudando as crianças na tarefa. Então é sobre isso que eu estou falando, é sobre economia de tempo, tempo é dinheiro, as cidades inteligentes querem fazer com que a gente tenha um ócio criativo mais avançado, que trabalhos braçais ou mais difíceis sejam feitos pelas máquinas e que a gente consiga fazer um trabalho que é necessário e essencial para a cidade. Depois das perguntas você pode perguntar, mas será que isso não é utopia? A gente vai discutir isso. Muitas coisas vão se realizando. Há dúvidas, se não tiver muito na linha, mas é uma dúvida que eu tenho. Você está falando que a cidade inteligente, é esse crescimento urbano e tal? Também crescimento. Né? Essa questão que está para acontecer, que essa trincheira, eu não estou muito apado do Estado, mas eu vejo nas redes sociais que até sábado lá veio um manifesto tal, questão de baixo assinado, para evitar essa construção dessa trincheira aí, né? Nosso concreto, derrubada de árvores, falam-se, né, de valorização local devido a essa derrubada de árvores. Eu fico pensando, não sei que João Pessoa, né, é a cidade muito arborizada, né, já na época de 92, eu devia dar a capa mais feia do mundo, né, tal. E essa questão, as cidades são inteligentes e tal, né, um espaço montanhas crescendo, entrando, né, na vegetação, com isso desequilibra o ecossistema, de certa forma, né? E como é que você vê essa questão desse crescimento e a questão da sustentabilidade, a questão dessa parte de arborização, não acompanha o ritmo desse crescimento? Sim. É o seguinte, essa pergunta é bastante pertinente. Eu também trabalho em licenciamento dentro do IDEMA, e o licenciamento é a sua resposta. A gente precisa aprimorar, como hoje vem avançando é mais tecnológico, os princípios de licenciamento ambiental. Qual é a base, gente? Vamos lá, para vocês sobre o ambiente. Monitoramento, fiscalização e conservação. Essa é a base. Isso é muito importante. Se a gente está falando de cidades inteligentes, esses 3 pilares precisam também ser mais inteligentes. Esse problema que você está falando, ele é mais um dos grandes impactos que os empreendimentos fazem, com os ocupados. Se você tiver um licenciamento mais inteligente, com mais transparência, a intersetorialidade entre os setores dos institutos de meio ambiente trabalhando em conjunto,
a fiscalização, trabalhando com mais equipamentos, com mais força, a polícia em conjunto nas operações de demolição. O IDEMA não faz demolição, mas o IDEMA contribui na fiscalização. Porque a demolição é muito sério, né, gente? Você vai dentro da casa, tem uma... Mas é isso, a sua resposta está nisso, para ser breve. Aprimoramento do que tange monitoramento, fiscalização e conservação. Aí existem os meios para isso, unidade de conservação, gestores de unidade de conservação, que eu sou também, vou falar depois. O monitoramento e a fiscalização funcionam de maneira uníssona, como eu falei, através de tecnologia e de criatividade. Esse é o principal caso. E outra, melhor aproveitamento do dinheiro público. Hoje nós temos uma política pública chamada compensação ambiental. A compensação ambiental vai vir para ajudar muito a política pública ambiental e a sustentabilidade. Hoje, o empreendedor tem que pagar 0,5% do preço total do empreendimento como compensação ambiental. Isso é importante para ajudar muito a sua resposta. Então, nesse caso, a compensação não vai ser assim para tudo, porque eu acho que, se não me engano, hoje é só para empreendimentos que são onde as mãos. De acordo com o porte, se o porte for gigante, você vai pagar a compensação. É sempre só em caso de gigante, né? Isso, por exemplo, você vai fazer um chiqueiro de bode, que eu estou com uma desse na minha unidade de conservação. Eu sei que o exemplo é um pouco grande, mas ele é real. E eu quero trabalhar a realidade com vocês também. Mais de 300 bodes licencia, menos não. Aí o que a gente faz? Tem que chegar nesse cara e educar ele para fazer o chiqueiro, porque vai ter dinheiro, vai gerar resíduo, talvez propor para um abril de gestor, né? Que é completamente voltado ao que a gente discute hoje, na cidade de inteligência. E é isso, tem uma regra das coisas. A gente também não pode, como gestor ou licenciador, ou monitor, proibir, existem as regras. A gente tem que estar mais antenado na legislação. Isso é importante. Infelizmente, existem meios que empreendedores burlam essas regras. Muitos. Aí acho que impede muito o avanço devido isso. A gente perde muita coisa no processo, mas o IDEMA, se não fosse o IDEMA, você seria muito pior. Não só o IDEMA, o CARNE, todas as instituições que fiscalizam, monitoram ou legalizam o tema meio ambiente, né? Fique à vontade, vou dar essa exemplo. Aqui é mais para que vocês leiam, dizendo assim, desafios para a aplicação das soluções das smarts no Brasil, né? Ampliar a compreensão dos conceitos, facilitar o planejamento da modelagem, testar, observar a efetividade e a eficiência. Porque é o seguinte, gente, a gente vive uma fase de experimentação. Toda experimentação precisa ser experimentada, testada, retestada, ter redundância de segurança. Vocês sabem disso melhor do que eu. E se coisas do passado, dos anos 80, a gente ainda está em regularização. O 5G, por exemplo, no Brasil, ainda usa a internet 4G. A latência vai continuar muito alta ainda. Nos últimos anos, daqui nos próximos 5 anos, a gente, por exemplo, tem 7 milhões de usuários de 5G, daqui a um ano tem 30 milhões. Vai para 30 milhões, mas a gente precisa melhorar ainda a infraestrutura. A tecnologia chegou, mas não tem infraestrutura para ela, em resumo. Então, tem isso, é reteste, observação o tempo todo, né? A ABNT, que é o padrão de normatização para ajudar, a ISO internacional. Então, é isso. O que eu vou trazer para vocês hoje é que a gente é uma verdadeira fase de teste de cidade inteligente. Pode falar. Eu trabalho nessa área de eletrônica, transmissão. Eu trabalhei na Telerm muitos anos atrás e estagiei na Embratel. E eu acho que a implementação da rede 5G foi mais uma questão política do que técnica. Porque a gente não tem, como você falou, não tinha infraestrutura para colocar. Né? Depois que foi retirada a banda de 700 MB da TV, que era daqueles canais do HF que tinha antigamente, que foi liberada, essa banda foi liberada para a telefonia. Por ela ser uma frequência mais baixa, ela consegue atingir uma distância bem maior, apesar da quantidade de dados que ela pode transmitir ser menor, quer dizer, mas em compensação a distância que ela atinge é bem maior, certo? O comprimento de onda é maior. Então, a qualidade da internet 4G, com essa banda nova que abriu, né, que passou a ser utilizada pela telefonia celular, melhorou muito. Mas o 5G é assim, eu acho, na minha opinião, que é um blefe, por enquanto, sabe? A gente não tem. Inclusive tem um amigo que trabalha na antiga Oi, agora Vivo, né, Vivo Console. Eu disse, me diga aí como é 5G. Ele não conseguia me explicar, ele tentou várias vezes. A única coisa que ele disse que ia melhorar é que não ia haver queda do sinal quando você está em movimento.
A coisa que vai mudar é só isso, por enquanto. Você vai conseguir se mobilizar mais sem haver interrupção do sinal. Isso, a latência ela vai diminuir com o tempo. Então, o mais importante, que é essa, explicar rapidamente. Vai e volta, né? É essa dinâmica entre quem manda a mensagem e quem recebe. A ideia é ser assim. Cada vez nós vamos chegar a isso. E isso é fundamental, gente. Se uma latência mais baixa, a gente não consegue realizar uma cidade inteligente. Mas assim, você falou algo importante, cara. Muito importante. O político e o técnico têm que jogar de maneira saudável. Mas é isso, é porque a gente está no embolo da política partidária, mas vamos falar de política territorial, inteligência territorial, essa coisa tem que andar junto. Alguém tem que trazer logo. Às vezes é assim, que bom que chegou e agora então vamos trabalhar, já que bom que tem. Vou falar da 75120, que é a lei que fala sobre isso, para ver em que nível nós estamos, depois eu vou falar sobre isso. Mas foi muito importante o que você falou. Isso é inteligência territorial, isso é cidade inteligente, a política tem que jogar a favor do técnico e não ao contrário, e ficar botando culpa na gente ainda depois, não vou dar certo. E já tem toda essa questão que complica muito a utilização mundialmente, né? Que são as bandas de frequência que são usadas pelos países, né? Então, há alguns anos atrás, se você comprasse um iPhone nos Estados Unidos, você não pegaria 4G aqui nele. Você tinha que, quando fosse comprar, tomar cuidado para comprar de um país, por exemplo, Portugal ou outro que trabalhasse na mesma banda. Isso também é regulamentação. Para a empresa, a Apple, foi muito fácil. A partir de agora, eles estão colocando os telefones com todas as bandas. Está um pouco mais caro, né? Porque você vai colocar mais rádios e micro-rádios dentro do seu transmissor. Então, hoje você compra um iPhone nos Estados Unidos e você garante que ele pega 5G aqui no Brasil, sem preocupação. Mas essa questão política, aliada à questão técnica, de quando vai se escolher, né? Porque o país vai dizer, nós vamos trabalhar na banda tal e tal e tal. Por isso, por isso e por isso. Tem que ter um critério, tem que ter uma junção da parte política com a técnica. E o Brasil sempre pega o pior, sabe? Eu não sei como é, eu não parei para estudar isso aí não. Mas eles sempre pegam A gente está trabalhando com vocês para que a gente possa fazer as melhores decisões, a ideia é essa. A banda da gente de 5G, não, quando era 4G, a gente só tinha 2 bandas, enquanto tem países que tem 6 bandas diferentes, entendeu? Obrigado pela contribuição. Como atingir os objetivos do desafio? Projetos. Aplicação do Smart City. Controlados por aplicativos, nós falamos, e por TICs, né? Tecnologia da informação e da comunicação. Eficiência na aplicação, nível de interoperabilidade com todo o ecossistema. E nível de segurança cibernética. Gente, segurança cibernética principalmente. Hoje a gente tem um mundo de PICs, né? Que também já é fruto dessa complexidade de inteligência. E isso é fundamental, porque por isso que a gente está no experimento. A gente não pode também com toda a força, porque existe segurança, risco, biossegurança, privacidade rompida. O momento que nós vivemos hoje com o Google, né, com todas as empresas, com o Zuckerberg, então, nós doamos muitos dados, esses dados precisam ser assegurados, precisamos ter controle, privacidade e a garantia desta. A cibersegurança é fundamental para o futuro das cidades inteligentes. Não há como. Né? Com muito CPF em jogo, muito PIX, transações nunca antes vistas, criptomoedas, esse novo mundo, a gente precisa de mais segurança digital. Então isso é fundamental para melhorar essa realização, ou seja, nós precisamos ainda de um grande aparato para poder realizar esse tipo de projeto. Uma dúvida. Pode falar. A nossa questão da cibersegurança, a gente hoje, como você acabou de falar, a gente põe, praticamente é obrigado a colocar nas mãos das empresas de tecnologia, de comunicação, Google, etc. Informações pessoais que não são pertinentes. Colocamos tudo lá dentro, naquele grande big data, digamos assim. Uma preocupação da parte que você falou aí é a questão de quê? Essa cibersegurança. Porque nesse momento que eu entrego meus dados a uma empresa privada, eu não tenho nenhum órgão fiscalizador de cunho nacional ou internacional de grande porte que consiga barrar, que consiga chegar e dizer efetivamente, não, isso foi violado, e agora? Você diz a quem recorrer. A quem recorrer? Esse é o processo de uberização no mundo. No
tem mais padrão. Isso também é uma das coisas importantes de ter dito isso. Isso é um dos temas que nós vamos ter também. Né? Por isso que nós precisamos regulamentar isso melhor. Precisa ter alguém para reclamar. Eu constantemente pego 99, pego Uber, esses caras não tem mais alguém para recorrer, perdem direitos. É importante ver isso. Isso não está correto. Mas é porque também a gente se adentra nessas plataformas com recompensa de desejo. Né? Estética, praticidade e segurança. Né? Estética, desejo, recompensa. Essas plataformas elas são verdadeiras gamificações. É importante você ter isso. Muito obrigado. Elas te dão recompensas constantes. Aí depois você está completamente viciado, comprometido, aí fica procurando também responsáveis. Mas tem que ter. Mas assim, o convite foi feito e você também foi seduzido. A gente precisa trabalhar a mentalidade. Eu vou falar sobre isso. O que eu estou falando hoje aqui, trazendo para vocês, é trabalho de mentalidade. É uma coisa muito mais profunda, comportamental, gente. Cidade inteligente exige uma nova mentalidade. Para evitar golpes, invasões, constrangimentos. E eu não queria tocar, mas vou tocar, fake news. Né? Como a gente vai controlar isso? Depois eu volto, para dar continuidade. Muito bom, só entender isso. Bom, essa parte eu cheguei. Entre os desafios e oportunidades, energia elétrica, estrutura digital, gestão pública, mobilidade, como eu tinha dito antes, a gente vai utilizar o que é inteligente em todos os nossos ambientes, certo? Em todos, assim em todos. Na medicina, por exemplo, o IAP, as clínicas da IAP, né, aquela clínica, aquele hospital, eles têm hoje um atendimento que faz consultas e resultados na mesma hora. Como é o nome daquela grande... Apivida, justamente, obrigado. A Apivida São Paulo é um grande laboratório de pesquisa e consulta, assim, com telemedicina também, mas com exames muito mais rápidos, precisos. Um exemplo, né, claro, de como isso pode nos ajudar quando a criatividade, a humanidade, junto com dispositivos mais eficientes, pode trazer mais eficiência para o nosso dia a dia. Então, é disso que a gente está falando. Todos os sistemas vão estar interconectados. É o objetivo de desenvolvimento do sistema tecnológico. Vamos lá. Esse é um dos pontos mais importantes, gente. Quando a gente está discutindo cidades inteligentes, uma das ODS mais importantes a ser discutidas dentro da minha área de pesquisa é a ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. O que acontece? A ABNT 37120, ela vai trazer alguns elementos que são indicadores municipais de qualidade de vida. É isso que é importante dizer. Não podemos partir logo para o campo da cidade inteligente, técnica e tecnológica, sem melhorar os nossos índices de qualidade de vida. Certo? Ou seja, indicadores que nos permitam dar condições de pensar melhor as cidades, trazer mais urbanidade, mais resiliência, processos de desenvolvimento sustentáveis mais condizentes com as realidades de cada território. Isso é muito importante. É um ponto da minha tese. Eu não posso estar propondo planejamento urbano estratégico, planejamento urbano regional, sem dar conta da escala menor, gente. Isso foi feito durante a vida inteira. Com as cidades inteligentes, a gente vai poder detectar escalas muito menores e dar conta de dados de maneira muito mais precisa. A gente chama de mineração de dados. Né? Data mining. Eu pego um bairro, detalho ali, faço junção de dados, refiro e vejo, precisa de mais 3 praças. Como essas praças? Eu tenho 500 deficientes naquele bairro, então nessa praça tem que ter mais equipamentos de estrutura para deficientes. Tenho mais idosos, é um bairro mais idoso, então preciso de equipamentos mais para a comunidade, a terceira idade. Tem muita criança. Você vai até a cidade, a população que reside naquele espaço, assim, de necessidade de cada localidade, pensar cada localidade, e partir disso você vai fazer um grande todo. Perfeito. Através da leitura refinada das informações que já estão lá. O Estado nunca teve tanta informação como nós podemos ter hoje, gente. Não existe mais aquela desculpa dos anos 80, que a gente precisava fazer projetos, até na sua área, muito padronizados. Não há mais isso. E você me trouxe uma boa lembrança. Na parte elétrica, alguém da parte elétrica, que estuda a parte elétrica e tal. Chegou agora. Professor. Estava só esperando você chegar. Ninguém me veio, pobre. Foi convocado aí. Então você é o nosso consultor na parte de eletricidade e elétrica na cidade inteligente, do nosso projeto. É o seguinte, essa parte elétrica, gente, a gente trabalhou durante muito tempo com grandes zonas de fornecimento de energia elétrica.
grandes torres, grandes estações, hidrelétricas, e cada vez mais a gente vai ter micro-usinas. Isso é importante. Ao mesmo tempo que a gente atinge mais os territórios, a gente vai começar a minimalizar as coisas, como micro-usinas de energia solar, onde você mesmo ainda pode fornecer para o seu vizinho e para o outro e dividir. É inteligente também, gente, no que tange a educação financeira. Tudo isso que eu estou falando para vocês é uma nova reeducação financeira, de entender que a sustentabilidade não é um famigerado conceito, a sustentabilidade é a própria existência. Nós sempre tentamos ser sustentáveis, agora a gente entende que é essa obrigação de ser. Então é isso. Existe um curso que eu fiz uma época, que é só um link. Eu vou fazer vários links que nem estão no projeto aqui da pesquisa, mas é bom citar para vocês. Hoje a Alemanha criou um conceito chamado Passive House. Passive House, casa passiva. O que é casa passiva? Ou hospitais passivos, tanto faz. Mas é uma forma 4.0 de edificar, que seria como? Você cria a casa completamente isolada de entrada de invasão térmica, janelas com vidro triplex. Não sei se vocês sabem, são vidros que têm 3 camadas com oxigênio entre ele, faz com que o sol não entre tão quente. Se o sol não entra tão quente, eu não consumo tanto meu ar-condicionado. Se eu não consumo tanto meu ar-condicionado, eu consigo economizar. Isso é passive house, casa passiva, certo? Depois de passiva, qual é o objetivo? É tornar ela ativa. Só um momento para eu concluir a ideia. Depois de passiva, é tornar ela ativa, que seria o quê? A própria casa tem a sua estação de tratamento, a sua fornecimento de energia solar, elétrica, conversão, e tudo para o seu próprio manejo e gestão. Eu não preciso mais da COSERN e não precisaria mais das outras empresas, porque eu mesmo consigo produzir todas as minhas fontes. Aí é passar da passiva para a casa ativa. Utopia, nem tanto. A Alemanha, França, Espanha já tem milhares de casas e hospitais assim. Pode falar. Eu só não entendi o termo passivo. Passivo nisso, por exemplo, eu ainda preciso da empresa de energia elétrica para fornecer energia para mim. Sim. Eu ainda não cuido do meu esgoto, quem cuida é o Sim, Estado. mas ela é passiva ou ativa? Passiva, eu preciso do Estado, ativa quando Você eu falou habitações passivas, não foi? Não, é passive house, que é a Passive, primeira. sim. E ainda eu preciso das externalidades da Sim, sobrevivência. então ela vai virar uma A tentativa é virar ativa, onde eu tenho a própria estação de tratamento, tudo do meu esgoto, faço meu uso de água e tenho energia elétrica via solar ou catavento. No caso seria, no caso dela, era passive house, porque aquilo não é autossustentável 100%. Isso, mas ela te dá indícios para praticamente. você começar a economizar. Mudar vidro, mudar o ar-condicionado, menos ar-condicionado, outra. Menos consumo. iluminação. Não é menos consumo, é o mesmo consumo, mas sem desperdício. A gente não é que a gente usa dinheiro, é usar o que precisa, mas a gente desperdiça muito. Gustavo? Pode falar, professor. Eu acho que cai bem a proposta do mestrado, né, de uso sustentável de recursos. Antes das ações de gerar energia, de tratar o efluente, eu vou enxugar tudo. Perfeito. Eu vou otimizar o uso do recurso para E planejar algo isso. antes do que essa maravilha toda. É. Né? Já me dá, já vou começar a entender gente, pô, não tem nem calçada direito. 98% das calçadas da Avenida Engenheiro Beto Freire são da D4, segundo MR 950. 98, gente. E é a via que mais recebe investimentos públicos, por exemplo. Como é que pode? Então, como é que estão as outras comunidades? Né? Então, a gente tem que pensar. Calçada desse Vamos lá. Essa primeira NBR fala sobre esses indicadores. A segunda vai falar das cidades inteligentes em si. O que acontece, gente? Essa NBR, ela tem 80 indicadores. Em cada uma dessas, saneamento, habitação, mobilidade urbana, tem vários indicadores. Eu, ao longo desse nosso bate-papo, já trouxe vários. Falou para vocês e vou dizer outros. Vamos lá. Toda casa no futuro, a ideia é ter medidor de água, não como esse, um medidor de água que vai te dar muito mais informações a respeito de vazamento, de uso, de quantidade. Ele te orienta a usar melhor. Que é o exemplo da Passive House. Né? Um grande exemplo. E eu vou trazer agora, pode falar, gente, fica à vontade. Qual é o seu nome? Vocês, como órgão público, têm o esforço de sensibilizar as prefeituras, o Estado, sobre essas questões? Ótima pergunta. Ainda tem mais informação? Não. Nós temos a Superintendência de Educação Ambiental, SPEA. SPEA é completamente preocupada com a nova educação ambiental. Né? Isso parte desse campo. Mas só que em cidades inteligentes nós temos um debate que você pode me ler que eu estou pensando esses dias, de pensar um núcleo lá dentro de cidades inteligentes. Como o IDEMA dá conta das mais variadas E áreas. tem gestores que não conhecem isso, essas regras. Não conhece.
E aí você traz uma coisa muito importante. Toda cidade com mais de 20 mil habitantes tem que ter plano diretor. Isso. Eu vou tocar nesse ponto. É a partir do plano diretor que as cidades têm isso. Tá bom? A gente vai falar sobre isso. E São Paulo, que é uma cidade grande, é a maior referência, né, para cidades inteligentes. Eu fiz uma pesquisa em outro. Em específico, Campinas. É. Campinas e São José dos Campos. Mobilidade é muito. É. E olha que é uma cidade grande, aqui seria mais fácil de aplicar por ser menor, né? Muito bom sua pergunta, que eu já vou adiantar uma coisa que é melhor agora que você já trouxe essa dúvida. Nós ainda, dentro desses 80 critérios que trazem de dicas para a gente ser inteligente, não tem nada dizendo assim, como fazer. Essa é a principal crítica que eu tenho, professor e turma, a essas normas. Como elas são ainda pioneiras, entendeu? Dão critérios. Por exemplo, como que eu diferencio uma cidade inteligente da outra? Uma que tem as coisas e a que não tem. Isso ainda é muito raso, entende? Vou dar um exemplo. São José dos Campos, junto com Campinas, são das mais inteligentes. Depois vocês podem ver na internet os rankings. A maioria são São Paulo, né? As mais Isso. inteligentes. Porque são os estados que têm mais investimento, a política pública. E eles têm muito resultado, tem dados, né? Vocês estão vendo como essa coisa está voltada mesmo à gestão. Olha o que acontece. Por que uma diferente da outra? São José dos Campos tem até medidor da qualidade do ar. Máquinas mesmo na cidade, em vários pontos, que medem a qualidade do ar. Aí na frente de Natal já viu, né? Que não tem um ônibus ar-condicionado. Quase não tem nenhum. Não, tipo, uma loja, uma frota como essa, com vários idosos e crianças, não tem pelo menos um ônibus de cada linha no ar-condicionado. E outro, previsto na licitação, não fazem, porque isso é um erro O que eles fazem? de gestão. Fiscalização também, monitoramento, de novo, tá vendo? Viu? Né? Lateral, a sua pergunta é monitoramento, é fiscalização, e está faltando isso dentro da gestão pública. É a questão do lobby também, né? Porque se você pega uma cidade turística e começa a medir indicadores e diz que a cidade não está respeitando alguns índices, você afasta, né? Obviamente eu não estou dizendo que isso é correto, eu só estou dizendo que existe a possibilidade de que para algumas pessoas não é interessante que você esteja divulgando publicamente esse dado, né? Tipo, balneabilidade das praias. Se você divulga no verão que as praias não estão adequadas para banho, por exemplo, você pode, não estou dizendo que pode espantar. A sua pergunta é interessante, mas você acha que omitir o dado e deixar a pessoa entrar com a água achando que o fotos fecais é melhor? Claro que não. Claro que não. Tipo, a gente precisa ter. A minha fala também no sentido do lobby mesmo. Algumas pessoas que fazem lobby para que isso aconteça. Né? Essa não é a nossa ideia. Claro. Não é assim que nós O trabalhamos. ano todo tem. Isso é você comprometer tudo que é de melhor dentro do urbanismo das cidades. É isso que você falou foi importante. É o que nós não devemos fazer. Se está poluída, tem que datar, dizer onde foi fornecido, deixar os dados transparentes para que ninguém entre, como ninguém entra para tubarão morder a perna em cima. Mas nesse caso, não seria uma Foi ótima a sua questão. Eu estou sendo um pouco mais incisivo nisso, porque aqui vocês são os futuros estudiosos dos fenômenos urbanos da nossa cidade. Tem que dizer a verdade sempre. Tem que trabalhar com a verdade nesse sentido, porque poxa, as crianças, imagina, pano branco, violência por causa da água. Não, aqui a gente tem os dados, inclusive é um serviço aqui do Instituto, né, professor? Que faz É a uma parceria. da balneabilidade.